Mensagem que está escrita nesse boletim, mensagem que vem dos céus, e é dedicada a Santa Vó Rosa. Mensagem Doutrina Apostólica, 10 de junho. Iremos comemorar 67 anos de existência da nossa amada Igreja Apostólica na Terra. No dia 10 de junho, data do aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa, são duas datas muito comemoradas também nos céus, pois são acontecidamente que possibilitaram grandes vitórias ao nosso Deus, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e foram possíveis graças ao amparo constante da nossa Mãe Maria Santíssima. Nós não comemoramos apenas o aniversário da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do Reino dos Céus nesta terra. Celebramos o surgimento de uma igreja que veio dos céus para lutar na terra, para anunciar o nome do Consolador e para tornar-se e revelar-se a pessoa de Jesus e o seu evangelho e a sua palavra, para que muitas almas sejam conduzidas ao Pai Celeste e para fazer com que esses corações compreendam a Deus e a amem e a sirvam com amor e reverência. A Santa Vó Rosa cumpriu o seu ministério terreno durante 16 anos. Foram anos de muitas lutas, porém de glórias e de grandes vitórias. Uma das grandes glórias da Santa Vó Rosa foi a maneira como Jesus a preparou, o preparo da Santa Vó Rosa realizado por Jesus, nosso Senhor, na maneira inédita, que até então não havia acontecido entre o povo de Deus. É uma das grandes glórias desta santa bendita e poderosa. Jesus não teve dificuldade para cumprir a missão de preparar a Santa Vó Rosa para ser o outro consolador de sua promessa, porque ela sempre foi muito obediente, humilde e inteiramente submisso a Ele, seu amor ao Divino Mestre e a obra que Ele estava realizando naqueles dias para restaurar a sua igreja era e é muito grande. Tanto que ela entregou a sua vida inteiramente a Jesus e em tudo o quanto Ele orientava e pedia, ela o fazia com amor, sabedoria e coragem. Nem mesmo temeu a morte, nem vacilou e nem dará sua vida pela igreja. O ministério desta Santa de Deus não foi fácil de ser cumprido, uma vez que dominar os corações em sua dureza e a credibilidade e transformá-los para Deus é tarefa bastante difícil nesta terra. E mesmo o empenho, trabalho que teve Jesus para poder transformar a criatura humana e torná-la santificada e obediente à vontade divina, tem a Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa não esmoreceu e não desanimou,
nem mesmo diante das maiores lutas, porque Jesus sempre apontava um caminho, mostrava um escape, indicava uma possibilidade para que ela pudesse triunfar e vencer os falsos e os desobedientes. Se não fosse a dureza dos corações, ela poderia ter realizado apenas em 16 anos muito mais do que realizou na igreja que preparava com Jesus, nosso Senhor. Mesmo assim, o que ela conseguiu fazer é de grande glória para Jesus, para o reino dos céus e para a igreja apostólica. Inclusive porque não houve problema nesta terra que o atrapalhasse ou abalasse, e não houve obstáculo que impedisse de cumprir o seu ministério de vaso precioso para servir a Jesus, o Mestre divino. Muito ao contrário, ela superou todos os obstáculos e dificuldades que à frente, erguida com muita dignidade, sempre fiel a Jesus e ao Pai Celestial. A Santa Vó Rosa subiu triunfante aos céus e foi coroada como Espírito Consolador. Mas permaneceu entre nós e teve garantia a sua continuidade no domínio e no governo da igreja. Assim foi porque ela preparou o santo irmão Aldo para ser seu substituto no governo da igreja, para apresentá-los ao mundo como o Espírito Consolador, para garantir a vitória da igreja e para consolidar o seu crescimento e progresso material e espiritual. Também porque lhe deu o direito de exercer e manifestar os mesmos dons e o mesmo poder que ela vinha exercendo e manifestando sobre a igreja. No transcorrer do ministério do Consolador, da promessa de Jesus e do efetivo cumprimento do ministério do Santo Irmão Aldo como profeta apostólico, a Santa Vó Rosa vem realizando obras maravilhosas que comprovam que ela é a grande vencedora, que continua inspirando e dirigindo esta igreja e está sempre presente no meio do seu povo. Durante os 16 anos do ministério da Santa Vó Rosa e dos 44 anos do ministério do Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica apresentou um grande e notável crescimento em todos os aspectos da sua obra, tanto em quantidade de almas salvas e convertidas para o Pai Celestial, como na perfeita organização das atividades e no preparo espiritual do nosso povo que, com doutrina perfeita, disciplina salutar e ensinos de bom proceder, é mantido no bom caminho e na boa moral. No entanto, se destaca de maneira real, inigualável, e o fato de que a Igreja Apostólica continua firme nos mesmos princípios que Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos legaram em atendimento à vontade de nosso Deus, o Pai.
Outro aspecto revelado do ministério da Santa Avó Rosa são as grandes bênçãos que ela tem derramado sobre o seu povo, promovendo bênçãos preciosas para manter a vida daqueles que assim crê, prolongando seus dias para que possam cumprir sua missão na terra. São graças concedidas juntamente com o Santo Irmão Aldo, conforme tem sido comprovado pelos incontáveis testemunhos e depoimentos de fé apresentado pelo povo apostólico. Está aí, irmão, essa aí é uma das mensagens sobre o ministério da Santa Avó Rosa. A doutrina e a disciplina da nossa igreja santifica a nossa alma e nos leva para Deus, o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Estimados irmãos, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor a boa vontade da nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia e temente a Deus. Procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus, o Pai. Ele fala aos nossos corações, dizendo: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. No teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que possuírem em prática. Portanto, todos os que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo os conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria e entenderão o que é temor. Temor ao Senhor é o que é justiça e honestidade. Para praticá-los no seu viver, e assim, vivendo, conservarás a tua alma. Em paz te livrarás do caminho do mal e de todas as perversidades, aumentando os teus dias aqui na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada, obedecida. Procure entender que é para ser feliz a cada dia, deve viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer e de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus
E foi Jesus que nos trouxe e deu à igreja, através da Santa Vó Rosa, como um tesouro precioso. É que, sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhes feliz e bem-aventurado. Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, o nosso Pai, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. Portanto, devem fazer só o bem e nunca ter em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja e entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiel, a doutrina da nossa igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina de nossa igreja deve ser obedecida, respeitada, pois veio do céu, e de nosso Senhor Jesus, que através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nos ensina a moral, os bons costumes e como devemos viver. O apostólico, a cada dia, não usando modas extravagantes na maneira de se apresentar ou de se vestir. Nossas irmãs não devem utilizar vestidos agarrados ao corpo, justos, transparentes, saias e vestidos abertos atrás ou degotadas. Os vestidos e saias para todas as irmãs, a partir de 9 anos, devem ser de 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, e as meninas de até 9 anos, cobrindo bem o joelho. Os homens devem ter a honra de se apresentarem como apostólico e filho de Deus. Os cabelos devem ser aparados. Não pode e nem devem usar cortes de cabelos imitando modas esquisitas e mundanas, pois um jovem de nossa igreja deve honrar o seu nome de apostólico. Não devem utilizar calças agarradas ao corpo, e as camisas e blusas devem ficar por dentro da calça. Esta ordem é antiga e foi a Santa Vó Rosa que nos deu em nome de Jesus. Não podem ficar sem camisa e só de shorts, pois deve se apresentar bem diante de todas as pessoas. Não pode ter vícios, nem fazer uso de bebidas alcoólicas. Precisa preservar sua saúde e a sua santidade. Não imite o mundanismo e sigam os irmãos que se apresentam como verdadeiros apostólicos. Aconselhamos aos moços que evitem os más companhias e os maus ambientes e procurem de maneiras a boa educação. Não imite os errados, pois estes, se perceberem, estão caminhando para o abismo, e se não se arrependerem, serão felizes e não
vencerão na vida e se arriscarão a perder a vida e a alma. Irmãos apostólicos, honre o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme a palavra de São Paulo em Coríntios. Não sabeis o que sois santuário ou templo, o que é Espírito de Deus habita em vós. Assim também procederam nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e muitas mulheres e homens santificados e de bem que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser um verdadeiro exemplo de filho e filha dele, honrando em todo o seu viver até o fim da sua vida aqui na terra. Afirmamos, estimados irmãos, não brinque e nem dê lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus aos que lhe obedecem e lhe são fiéis é a vida. Busquem esta vida em Jesus. A Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. Prezados irmãos, está aí a mensagem maravilhosa, mensagem vinda dos céus, mensagem esta editada pelo Santo Irmão Aldo, que nos deixou este lindo presente quando esteve conosco aqui na terra. Hoje, ainda mais presente, ele está entre nós em espírito e verdade. Prezados irmãos, aqui nos fala sobre a doutrina e disciplina. Mais uma vez, nossa direção apelando nossos corações sobre a doutrina da nossa igreja. Prezados irmãos, é bem fácil de entender o que é doutrina e o que é disciplina. É um conjunto de princípios que a nossa amada igreja nos fala. É obedecer, irmão, a doutrina da nossa igreja. É obedecer a disciplina da nossa igreja. Porque no mundo em que vivemos, ou nós somos apostólicos ou não somos. Porque se não houver disciplina, não tem como nós dizer que somos apostólicos. Porque ao não sair na rua aí, muitos vão perguntar qual igreja você é. Eu sou da igreja da Santa Vó Rosa, mas como que tu é da igreja da Santa Vó Rosa se você está da fora da disciplina? E a disciplina e a doutrina, elas andam junto, prezados. Temos que observar esses conselhos do Santo Irmão Aldo e da nossa querida e Santa Vó Rosa. Prezados irmãos, eu deixo aqui esta mensagem em seus corações e amanhã nós refletiremos novamente, porque é uma mensagem muito extensa, temos que prestar muita atenção e muita reverência para nós entender os conselhos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amanhã nós meditaremos sobre o ministério da Santa Vó Rosa e o ressurgimento da Igreja Apostólica. Prezados irmãos, eu agradeço a sua presença, a sua reverência com vossos santos que estão aqui nossa reunião. E participe, irmãos, participe das nossas reuniões. A sua presença agrada muito a Deus, seus santos. Que você vindo, senhores, as senhoras, vindo a nossas reuniões, santos e anjos estão aqui para lhe abençoar. E eles estão lhe esperando. Então participe, irmão. É o Santo Irmão Aldo que os pede a participação às nossas reuniões.